Bom, como falei anteriormente, nós vamos começar o nosso mini curso com essa discussão. E a gente traz hoje, para essa nossa primeira discussão de um embasamento para início do nosso curso de extensão, essa temática, né? Que é a aprendizagem significativa no ensino de geografia. Reflexões a partir da teoria de Eisel, né? Por que essa temática? Porque muita gente vê em umas discussões sobre o campo educacional, no contexto escolar, né? Na vida cotidiana de nós enquanto profissionais, né, professores da educação básica, inclusive professores da formação superior, a discussão sobre esse termo aprendizagem significativa. Partindo dessa nomeação do termo aprendizagem significativa, quando a gente menciona esse termo, a gente anseia por uma aprendizagem que a gente imagina, uma aprendizagem, né, que tenha significado, que seja algo que o aluno possa, de alguma forma, compreender aquilo que nós propomos num processo de ensino-aprendizagem. Só que esse termo, ele traz todo um referencial teórico, ou melhor dizendo, um aporte teórico embasado a partir de uma teoria da aprendizagem, né? Que é justamente a teoria de Eisel, né? Que é a teoria da aprendizagem significativa. Onde Eisel, ele vai discutir vários conceitos, ele é o criador dessa teoria, onde muitos estudos estão aí veiculados nos meios de comunicação, publicados nos periódicos, né? Nos bancos de tese e dissertações. Algumas produções trazem um embasamento mesmo da teoria, que é o que a gente vai mostrar hoje, especificamente no ensino de geografia. Outras produções teóricas trazem a utilização desse termo aprendizagem significativa com um enfoque não propriamente dito, tendo como referencial teórico o criador da teoria, certo? Então, ele é o criador dessa teoria, da aprendizagem significativa, e ele discute, a partir da criação dessa teoria, vários conceitos, mas o conceito essencial que ele coloca na teoria é o conceito de aprendizagem significativa. E é essa aprendizagem significativa tão almejada por todos nós, educadores, no campo educacional. E voltando ao nosso contexto, né, da ciência geográfica, no que se refere ao ensino da geografia, a gente quer que os nossos alunos, né, tanto da educação básica quanto do ensino superior, tenham uma aprendizagem significativa no campo da ciência geográfica. Então, é importante a gente conhecer um pouco dessa teoria para que a gente tenha esse embasamento e possa, de fato, relacionar, né, aquilo que nós almejamos no campo da ciência geográfica na perspectiva de uma aprendizagem significativa. E aí, dentro desse contexto da aprendizagem significativa, nós temos todo um direcionamento que envolve todos os sujeitos do processo educacional, como nosso principal sujeito, que é o aluno. Nós vamos ter uma outra figura indispensável nesse processo de ensino-aprendizagem, que é o professor, dentre outros fatores, né, que são essenciais no campo do processo de ensino-aprendizagem, né, que é o conteúdo, que é o campo de conhecimento de cada área. Aqui, colocando na apresentação de vocês, eu percebi que nós temos participantes que não são da geografia, são de outras áreas. E aí eu já começo fazendo uma ressalva, né, que no campo de ensino da geografia, as pesquisas, né, os trabalhos produzidos ligados diretamente à teoria da aprendizagem significativa ainda se demonstram de uma forma bem pouco representativa, ou seja, outros campos do conhecimento, como, por exemplo, da matemática, das ciências, né, biologia, química, estão muito mais, né, um contexto educacional de produções científicas ligados à teoria do que a nossa geografia. Daí eu já coloco a relação da importância da gente fazer estudos no que se refere ao campo de ensino da geografia ligado diretamente a essa teoria de aprendizagem, certo? E aí eu trago aqui essa frase para a gente refletir, né? Desejo uma educação em que eu aprenda a criar, pensar diferente, pesquisar, estudar, que dê valor à minha curiosidade, talento, arte e interesse. Digo não é uma educação que só me ensina a memorizar conteúdos. E aí a gente reflete, que educação nós temos, né? O que está sendo posto em nossas instituições de ensino, né? Quando a gente se refere principalmente a que é mais uma discussão mais intensa no que se refere à educação básica, a gente tem vários questionamentos do que é essa educação que vai nos ensinar
que vai levar o nosso aluno a se tornar um aluno pesquisador, né? Aqui tem uma curiosidade. Quando a gente lembra da geografia, que é o nosso campo de estudo na ciência geográfica, a gente pensa logo, a geografia em si é uma ciência muito importante para a formação do indivíduo, né? O indivíduo atuante dessa nossa sociedade. Então, que geografia nós queremos em nossas instituições de ensino? É uma geografia que leve ao aluno a ter uma compreensão da importância da geografia, dos conhecimentos geográficos para que ele possa atuar na sociedade. Então, nós precisamos de uma educação que nos favoreça a essa dimensão de reflexão, né? Que nos gere curiosidade. Daí a importância da gente entender uma teoria de aprendizagem para que, a partir dela, a gente tenha esse conhecimento e possa, de algum modo, levar esse processo de ensino de forma direcionada a propor isso aos nossos alunos, né? Uma educação que só ensina a memorizar conteúdos, será que é isso que nós queremos nas nossas instituições de ensino? E a gente já pode fazer uma relação desse contexto de memorizar conteúdos muito com a nossa geografia, no que se refere ao processo, né, de institucionalização da geografia escolar, nas instituições de ensino, né, formais. Por quê? Porque a nossa geografia, né, desde o seu processo de institucionalização nas instituições formais de ensino, ela teve muito essa realidade, né, de um processo de uma disciplina escolar, na qual os métodos de ensino, as atividades propostas pelos professores levavam a essa situação do processo de memorização, visto a própria história da geografia enquanto ciência no campo de estudo. Então, a gente pode pensar que hoje a geografia ela é vista mais como essa geografia importante para a sociedade. E, ao mesmo tempo, de forma simultânea a isso, a gente tem que pensar essas propostas de ensino e aprendizagem que levem a esse pensar da geografia, que muito hoje os teóricos já têm discutido a questão da formação do raciocínio geográfico, do pensamento espacial, como está posto até na própria BNCC de 2017. Então, é preciso a gente refletir que geografia eu quero, qual é o conhecimento geográfico que eu quero que meu aluno adquira nas instituições formais de ensino. E tudo isso vai depender de uma relação simultânea do que eu entendo o que é a geografia enquanto profissional da geografia, do que eu entendo enquanto profissional da educação, o que é uma teoria da aprendizagem, que propostas de ensino eu possa favorecer ao meu aluno para que nós tenhamos justamente esse processo de compreensão, promover, fazer com que o nosso aluno compreenda o campo de estudo da ciência geográfica ou da biologia, certo? Ou da matemática, enfim, de todas os componentes curriculares. E aí eu trago nessa imagem aqui, por meio dessas 4 imagens, realidades distintas que faz a gente também refletir, né? Nessa primeira imagem, nós temos aqui, aparentemente, uma imagem que representa um ambiente da sala de aula, né? É um ensino presencial. Nessa segunda imagem aqui, nós já temos, né, a representação de um ambiente da sala de aula, e observe que nós já temos alguns novos elementos que a gente pode chamar a atenção já para o contexto do nosso minicurso, né? Curso de extensão, a inserção das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, que já vai levar diretamente ao contexto dos recursos didáticos não convencionais. Então, dentro dessas possibilidades do que nós compreendemos como espaço, né, de situação formal de ensino, nós temos uma realidade no momento atual, face ao contexto da Covid-19, um espaço diferenciado. Qual é esse espaço diferenciado? É justamente o quê? Podemos tomar como exemplo essa imagem que reflete o que nós estamos vivenciando nesse exato momento, por meio de uma sala de aula virtual, né? Que observa o seguinte, que nessa sala virtual, a interação aqui era como dá a entender que eu estou expondo o meu contexto, as minhas ideias, e vocês estão me ouvindo. Não há aquela interação direta, né, de forma presencial, aquele diálogo simultâneo, por meio da gente estarmos nos olhando, diferentemente desse contexto no formato presencial. Então, isso são realidades que nos colocam em reflexões que se fazem pertinentes no campo de estudo educacional. E se tratando de estudo de teorias da aprendizagem, é um campo a ser investigativo. E aí eu já ressalto aqui,
dentro dos estudos que eu já tenho feito ligado à teoria da aprendizagem significativa, os estudos de Moreira, né? Quando ele ressalta, assim, que a teoria da aprendizagem significativa ela foi criada por David Alsman, justamente voltada ao contexto da sala de aula. E aí ele já traz uma ressalva diante desse processo de transformação do nosso espaço geográfico tido no campo de estudo da geografia, que dá para a gente relacionar. Quais são essas transformações? A gente observa que a nossa sociedade ela vem se transformando constantemente. E essa transformação ela é perceptível de uma sala de aula tida de forma presencial, vinculado talvez a alguns métodos tido por alguns teóricos, algumas situações bem mais tradicionais, né, com uso de recursos mais típicos de uma dimensão de quem entende uma didática tradicional, sem usos das tecnologias. Quanto à segunda imagem, nós já temos uma dimensão de transformação. Então, vejam, Moreira ele coloca o seguinte, que pensar a aprendizagem significativa para a sala de aula é o mesmo que a gente fazer essa reflexão. Reflexão no sentido de que não usar o termo sala de aula. Por quê? Porque hoje a nossa sala de aula tida como uma sala de aula talvez discutida lá por volta da década de 60, de 70, ela não se faz mais da mesma forma como uma sala de aula de algumas décadas atrás. A exemplo disso, nós temos as salas de aula hoje tida virtual. Então, Moreira, ele já traz em uma obra dele, da teoria da aprendizagem significativa, isso, como situações formais de ensino, e que essas situações formais de ensino, elas podem acontecer em ambientes de forma presencial e ambientes de forma virtual. Então, quando eu fui ler esse texto do Moreira, eu disse, nossa, um texto escrito há vários anos atrás já traz essa dimensão que a gente pode trazer essa reflexão para esse nosso contexto atual face à Covid-19. Então, vejam que são situações, reflexões que nós, educadores, precisamos fazer para nos reinventarmos nesse momento de pandemia. E aí a gente, mais uma vez, coloca, e a aprendizagem significativa? Até que ponto a gente pode promover estratégias de ensino que promovam uma aprendizagem significativa no contexto da sala de aula, seja ela presencial ou virtual? Vejam que são perguntas que a gente se faz enquanto educador e, ao mesmo tempo, são perguntas complexas. Por quê? Porque o campo educacional em si é complexo. Cabe a nós buscar esse processo de lapidação e nos reinventarmos para ver as melhores possibilidades de como promover uma aprendizagem significativa. Lembrando que nós temos todos os princípios básicos a partir da teoria, no que se refere ao seu aporte teórico conceitual. E aqui, para quem pretende fazer essa análise de forma mais aprofundada, porque hoje nós vamos ver aqui apenas algumas ideias dessa teoria da aprendizagem significativa. Por que nós iremos ver apenas algumas ideias, gente? Porque ela é uma teoria muito complexa, né? Ela precisa de uma fundamentação, de uns estudos bem aprofundados para que a gente possa compreendê-la de fato. Não é apenas uma exposição em 30, 40, 50 minutos que vai fazer a gente compreender a teoria em si. É preciso leituras, né, a gente se fundamentar teoricamente para a gente entender essa teoria. É por isso que eu digo, hoje a gente vai ver alguns conceitos, algumas ideias principais do que é, de forma geral, a teoria da aprendizagem significativa. Para isso, se faz pertinente trazer aqui alguns nomes, né, que são de fundamental importância no campo de conhecimento da teoria da aprendizagem significativa, né? Então, trago aqui 3 teóricos, que é justamente o David Alsman, né, que é o criador da teoria da aprendizagem significativa, por volta da década de 60, especificamente em 1963, né? Ele é de origem judaica, é norte-americano, e aí ele é do campo da psicologia educacional, desenvolveu muitos estudos no campo da psicologia educacional, e ele muito preocupado e indignado com o contexto de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, ele é norte-americano a partir da inquietação dele, do que ele vivenciou enquanto estudante no processo de ensino-aprendizagem, criou a teoria da aprendizagem significativa. Então, o criador dessa teoria é David Alsman. E aí, paralelo a ele, trago aqui o Novak. Novak também é norte-americano,
ele é justamente o reformulador dessa teoria, porque, paralelamente aos estudos de Esbo, ele vem aperfeiçoando essa teoria, ou melhor dizendo, aperfeiçoou juntamente com o Esbo, essa teoria. E aí eles trazem sempre um aprimoramento da teoria, né? É uma teoria do cognitivismo. Novak, ele traz uma dimensão, além do cognitivismo, uma dimensão humanística da teoria. Então, destaco esses dois nomes aqui desses teóricos, quem quer se aprofundar na teoria, David e o Novak, justamente por serem os criadores da teoria. Isso a nível internacional. E se falando de Brasil, destaca aqui Marco Antônio Moreira, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é também um estudioso da teoria da aprendizagem significativa a nível de território brasileiro. Então, Marco Antônio Moreira, ele tem várias obras em termos de livros, publicações de artigos, né, em periódicos renomados no campo da teoria da aprendizagem significativa, mas especificamente voltado mais à questão da área de física, né, porque ele é formado na área de física. Marco Antônio Moreira, ele foi orientando de Novak, né, e aí justamente eu trago esses nomes para que vocês, a partir do momento que vão estudando essa teoria, ter esses três teóricos por base, né, tanto o criador, que é o Ausubel, o reformulador da teoria Novak, que também é o criador da teoria da educação, que nós iremos ver um pouco mais adiante, e também desenvolve estudos no campo da teoria da criação dos mapas conceituais, que inclusive a gente já discutiu sobre a questão dos mapas conceituais em outros momentos, em outros projetos de extensão, né? E Marco Antônio Moreira a nível de território brasileiro. Mas, enfim, a aprendizagem significativa, né? Ela, desde o início, por volta da década de 60, ela foi muito vista por esse termo, teoria da aprendizagem verbal significativa. E aqui nós temos, né, os criadores, os reformuladores e os que contribuíram de forma significativa para a reformulação dessa teoria, e que vem cada vez mais aperfeiçoando, inserindo novos elementos, novas perspectivas, mas tendo sempre por base as ideias base de Ausubel, né? Como Novak, o Goi, que a gente vai viver mais adiante, certo? Então, a teoria da aprendizagem verbal significativa, ela é vista por esses autores como uma teoria elegante e transgressora, né? Elegante porque ela traz uma explicação simples dos fenômenos que constituem o seu objeto. E na percepção deles, ela é transgressora porque ela foi uma teoria que foi criada em oposição às ideias behavioristas, né? Dentro das correntes filosóficas do behaviorismo, do comportamentalismo. E para isso eu trago essas ideias justamente dessas teorias da aprendizagem, quais são as suas correntes filosóficas. Dentro das teorias de aprendizagem, os autores discutem três correntes filosóficas, né? Que é a corrente filosófica comportamentalista, né? Que está diretamente ligada mais aos aspectos behavioristas, né? Onde toda a questão dos estímulos externos, o sujeito em si, ele aprende por meio dos comportamentos, observável, e tudo isso é mensurável. E a corrente filosófica cognitivista, que é justamente a que está entrelaçada à teoria da aprendizagem significativa de Esbo. Nós temos vários teóricos aqui, como Piaget, Vygotsky também, que são dessa corrente filosófica, mas o nosso destaque para Esbo, que é a teoria da aprendizagem significativa, né? Onde o indivíduo constrói a estrutura cognitiva. E aqui nós temos uma corrente filosófica, a corrente mais humanista, né, que nós temos outros teóricos, como Carl Rogers, né, é uma corrente em que é centrada no aluno, por meio das atitudes, desenvolvimento afetivo social. Nessa corrente filosófica humanista, o aluno é visto como um todo. Por que eu trago isso? Para a gente ter uma base das ideias e mostrar que, em algum momento da nossa discussão, nós vamos ter as ideias mais cognitivistas, ligadas ao processo do que define a teoria posta por Esbo, e mais adiante a gente vai ver uma visão da teoria da aprendizagem significativa, uma visão mais humanística, a partir das ideias justamente de Novak. E aí nós temos como princípios principais da ideia central da teoria da aprendizagem significativa,
o que Esbo coloca como um princípio, né, um dos princípios mais importantes. Posta pela teoria, Esbo diz que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que eu aprendi e já sabe. Descubra o que ele sabe, baseie nisso os seus ensinamentos. Então, qual é o fator isolado mais importante? É aquilo que o aluno já sabe. E observa o seguinte, quando a gente olha esse fator aqui, esse princípio mais importante da teoria da aprendizagem significativa, é importante a gente fazer essa relação com o nosso ensino de geografia. Nós, enquanto professores, ao chegar na sala de aula, a gente tem aquela curiosidade de investigar o que o nosso aluno já sabe sobre um determinado conceito, por exemplo, de lugar, de paisagem, fazer a relação daquela vida cotidiana do nosso aluno. Então, isso é aplicar esse princípio, né? E é a gente descobrir aquilo que o aluno já sabe sobre aquilo que a gente pretende colocar para que ele aprenda, para que ele compreenda, é um dos princípios base, o princípio fundamental posto por Esbo na teoria da aprendizagem significativa. Então, é o mesmo que a gente pensar e fazer, por exemplo, uma avaliação diagnóstica do nosso aluno, que não cabe aqui hoje na nossa discussão. Mas, se for falar em processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que fazer essa relação. Eu, para preparar uma aula, por exemplo, de um determinado conhecimento que eu quero que meu aluno compreenda, eu preciso saber o que o meu aluno, né, já sabe sobre aquilo que eu pretendo levar para ele como um conhecimento novo, que a gente vai definir mais na frente. Então, o que é a aprendizagem significativa, né? O conceito em si da aprendizagem significativa, como eu disse anteriormente. Dentro dessa perspectiva da teoria, Esbo traz a discussão de vários conceitos, mas o conceito fundamental é o conceito da aprendizagem significativa. Segundo Esbo, e na visão de Moreira, baseado na teoria da aprendizagem significativa de Esbo, a aprendizagem significativa é aquela em que as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe, né? Então, o que é essa interação? Dentro da visão desse conceito, significa o quê? Que a aprendizagem significativa, ela ocorre, ou melhor dizendo, ela pode ocorrer a partir de um processo de interação, a partir daquilo que o aluno já sabe, que é o princípio básico da teoria da aprendizagem significativa, descobrir aquilo que o aluno já sabe, para a gente poder levar esse novo conhecimento em que o aluno possa relacionar esse novo conhecimento com aquilo que ele já sabe. Que aquilo que ele já sabe é o que está definido em termos de conceito na teoria da aprendizagem significativa, definido como subinstrução, né? Utilizam-se esse termo na teoria da aprendizagem significativa subinstrução para se referir àquilo que o aluno já sabe, ou seja, um campo de conhecimento que o aluno já sabe. Então, o que é essa simbolicamente aqui, de forma não arbitrária? Não é qualquer conhecimento prévio, mas sim o conhecimento relevante na estrutura cognitiva do aluno. Por exemplo, se eu vou querer que o meu aluno compreenda o conceito de paisagem, eu tenho que, de algum modo, descobrir algo na estrutura cognitiva do meu aluno, se ele já tem algum conhecimento sobre algum elemento, algum aspecto que se refira ao conceito de paisagem, para que, a partir dali, desse conhecimento que eu descubro que ele tem, eu possa propor um novo conhecimento do conceito de paisagem para ele. Se houver essa interação entre aquilo que o aluno já sabe, com o novo conhecimento, com aquilo que eu vou propor para ele, isso pode ocorrer o quê? A aprendizagem significativa. Mas, se não houver essa relação, significa que possivelmente poderá não ocorrer a aprendizagem significativa. Não é uma regra correta, mas essa são a incidência do que é colocado a partir da teoria da aprendizagem significativa. Então, o conhecimento relevante possui diferentes formas. Vocês podem estar se perguntando, o que é esse conhecimento relevante, né? Conhecimento relevante é aquilo que o aluno já sabe sobre um determinado conteúdo, um determinado tema, enfim. Esse conhecimento relevante, ele pode estar presente em nossa estrutura cognitiva de diversas formas. A partir de quê? De um conceito, certo? A partir de uma proposição, de um modelo mental, ou por meio até de uma imagem, né? Por exemplo, se eu levo uma imagem para o meu aluno, a partir dessa imagem,
eu posso descobrir qual a visualização que ele tem de um determinado conceito, de um determinado fenômeno no campo da ciência geográfica. Então, o conhecimento relevante, ele está presente na estrutura cognitiva do nosso aluno de diversas formas. A teoria da aprendizagem significativa, né, pelo início da sua criação, por volta da década de 70, ela é muito conhecida nessa dimensão de uma teoria conceitual. Foi bem definida por Esbo. Só que ela não se refere a propriamente dita uma teoria conceitual, mas os conceitos em si são de fundamental importância no campo de entendimento dessa teoria. Então, tudo isso aqui, né, são formas de conhecimento, né, que demonstram em algum nível o domínio do sujeito em relação ao seu conhecimento prévio. Aí vocês podem estar se perguntando, alguém de vocês aí que ainda não teve nenhum contato com essa leitura da teoria da aprendizagem significativa. E o que é esse conhecimento prévio? Conhecimento prévio, na visão zubeliana, nada mais é do que justamente aquilo que o aluno já sabe. Mas aquilo que o aluno já sabe, nós, enquanto professores, temos que ter esse cuidado de propor um novo conhecimento ao nosso aluno, que seja um conhecimento prévio que possa dar subsídio a relacioná-lo com aquilo que a gente vai propor para ele, certo? Então, este conhecimento, de algum modo, ele constitui a estrutura cognitiva do sujeito, que esse conhecimento é o que é chamado por Esbo como subsussor. Como eu falei anteriormente, subsussor é justamente o quê? Aquele conhecimento relevante que o nosso aluno já tem a partir de um determinado conceito, né? Como eu falei anteriormente sobre o conceito de paisagem. Se a gente vai discutir, por exemplo, propor a compreensão do nosso aluno do conceito, por exemplo, de região, é importante que o nosso aluno ele tenha um subsussor, né, que já possa ligar, ou seja, o que é o subsussor? É o conhecimento prévio, que ele possa ligar ao conceito de região, para que ele possa compreender de forma mais facilitadora, certo? Então, o subsussor é o conhecimento prévio, é aquele conhecimento relevante que existe na estrutura cognitiva do nosso aluno. Mas o que é esse conhecimento relevante? Quando a gente coloca na visão zubeliana um conhecimento relevante, significa que, para compreender, por exemplo, o conceito de paisagem, digamos que nosso aluno ele tem vários conhecimentos relevantes, né? Mas, para compreender o conceito de paisagem, ele precisa, por exemplo, de um específico. Não é qualquer conhecimento que eu tenho no campo da geografia que vai favorecer essa compreensão do conceito de paisagem. Tem que ser algo ligado, direcionado ao conceito de paisagem. Então, o que é o subsussor? Esse subsussor, que é aquilo que o nosso aluno já sabe, né, esse algo bem relevante, ao ele se encontrar presente na estrutura cognitiva do sujeito, né, ele pode estar de forma mais ou menos estável, ou elaborado, porém ele sofre transformações. Transformações em que sentido, gente? Tanto esse conhecimento subsussor é alterado, quanto o novo conhecimento. Naquela imagem anteriormente, o que nós tínhamos? O subsussor, que está representado nessa nova imagem aqui. Nós temos o subsussor. O que é o subsussor? É o conhecimento prévio. Então, isso aqui é o que nosso aluno já sabe. Então, eu, enquanto professor, eu quero que o meu aluno aprenda algo novo, que vai ser o que? O novo conhecimento. Então, para que ocorra essa aprendizagem significativa, tem que haver um processo interativo entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento. E observe que, por meio dessa imagem, há outro processo interativo do novo conhecimento com o conhecimento prévio. Significa o quê? À medida que eu utilizo esse conhecimento prévio para compreender um determinado conceito, fato, fenômeno, significa o quê? Que vai ocorrer transformação tanto nesse subsussor que já existia, ele pode se transformar no sentido de que ele vai se tornar mais consolidado, né? E, consequentemente, esse novo conhecimento, ao adquirir fatores, elementos desse conhecimento prévio, ele também vai adquirir novos significados. Então, a palavra-chave desse processo da teoria da aprendizagem significativa é que o aluno, ele adquira significado, né? É que ele dê significado. Então, eu preciso dar significado a esse novo conhecimento que eu vou aprender. Mas, para eu dar significado a esse novo conhecimento, eu preciso ter o quê? Um conhecimento prévio que eu possa relacioná-lo. E aí vai acontecer de forma simultânea um processo de transformação, ou melhor dizendo, de aperfeiçoamento, tanto do conhecimento prévio, que é aquilo que já existia,
quanto do novo conhecimento. Então, outros conceitos que é posto na teoria da aprendizagem significativa é justamente, né, sobre os tipos de aprendizagem. Vocês podem estar se perguntando, mas não é só a aprendizagem significativa que é discutido? Não, nós discutimos com ênfase a aprendizagem significativa, mas dentro dessa teoria, nós podemos ver outros tipos de aprendizagem, como, por exemplo, a aprendizagem significativa, né, versus a aprendizagem repetitiva. O que é isso? Na aprendizagem significativa, posta por Ausubel, significa o quê? Que a nova informação se relaciona de maneira significativa. É o que nós já colocamos anteriormente. O que é a nova informação? É aquilo de novo que eu vou aprender, mas aquilo que eu já tenho, que eu posso relacionar aquilo que eu vou aprender. Então, vai se resultar o quê? Em um processo de transformação. Então, aqui eu vou ter o quê? Uma aprendizagem mais duradoura, uma aprendizagem mais significativa. O que é uma aprendizagem mais duradoura, mais significativa? Significa o quê? Que eu, enquanto aluno, eu compreendi. Há um processo de compreensão. Não há simplesmente um processo de memorização, certo? E na aprendizagem repetitiva, se estabelece situações arbitrárias, né, literais e não substantivas entre conhecimento prévio do aluno e o novo conteúdo, o novo conhecimento. Então, essa aprendizagem repetitiva, dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, era como se ela acontecesse por meio de processos de ensino que leve essa dimensão aqui, para que o aluno aprenda, né, em situações arbitrárias, né, literais. Então, isso aqui é por meio de processos repetitivos. Esses processos de repetição pode levar à ocorrência, por exemplo, de uma aprendizagem mecânica, né? Uma aprendizagem que ela não se torne de forma efetiva, um pouco mais duradoura, um conhecimento que o aluno vai adquirir baseado apenas naquele dado momento, sem uma compreensão mais aprofundada, certo? Outros tipos que são discutidos dentro da perspectiva ausubeliana é a aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por recepção. Quando é que eu tenho, por exemplo, uma aprendizagem por descoberta? Né? Quando o conteúdo que o aluno vai aprender não é apresentado a ele, mas ele descobre, né, antes de ser assimilado à estrutura cognitiva. Situações de laboratório, por exemplo, né, por descoberta, ocorre justamente essa exemplificação. O que é uma aprendizagem por recepção? É quando o conteúdo que se vai aprender é apresentado ao aluno na sua forma final, sem que se exija uma descoberta prévia. Mas aí vale ressaltar, gente, o que Ausubel coloca e chama a atenção, né? Que ele chama a atenção para um erro que se produz em muitos casos, quando se considera que a aprendizagem significativas, elas só podem ocorrer em situações de descoberta. Não é isso. A aprendizagem significativa também ela pode ocorrer de outras formas postas por esses outros tipos de aprendizagem, seja por recepção, certo? E aí também temos a ideia de que uma tarefa organizada, mediante a exposição ao aluno de uma informação nova, conduzirá necessariamente uma aprendizagem mecânica ou repetitiva, nem sempre. Às vezes é importante, por exemplo, ter por base, por exemplo, uma aula expositiva, né? Dentro do campo educacional, muito se discute o contexto de uma aula expositiva como uma técnica na perspectiva de compreensão de um ensino tradicional posta por alguns autores, e que isso possivelmente não levaria a um contexto de uma compreensão de um conteúdo e, consequentemente, não haveria uma aprendizagem significativa. Isso é relativo, não é exatamente, propriamente dito, dessa forma. Uma aula expositiva em si, ela pode sim promover a aprendizagem significativa. O que a gente se discute, por exemplo, sobre uma aula expositiva é o contexto de como ela é aplicada, de como ela é direcionada ao nosso aluno. Mas, por meio de uma aula expositiva, pode sim haver aprendizagem significativa, ou por descoberta, ou por recepção, enfim, de diversas formas. Então, dentro dessa perspectiva, que ainda temos a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Se vocês observarem por esta imagem, a partir dessas bolinhas aqui, imagine esses dois retângulos. O retângulo abaixo da aprendizagem mecânica
e o retângulo abaixo da aprendizagem significativa. Veja que nesse da aprendizagem mecânica, nós temos aqui, olha, uma ligação nessas bolinhas azuis, observe. E nós temos as bolinhas amarelas. Enquanto que da aprendizagem significativa, o que que nós temos aqui? Ó, uma ligação entre as bolinhas azuis. Nós já temos aqui um novo elemento, que são as bolinhas verdes, e temos aqui a ligação com as bolinhas amarelas. Qual a ideia que nós temos aqui? É que, partindo daquele princípio base da teoria da aprendizagem significativa, no que se refere que o novo conhecimento ele tem que se relacionar com o conhecimento prévio, ou melhor dizendo, com o subsussor, ou seja, com aquilo que o aluno já sabe, e aí vai ocorrer o quê? A aprendizagem significativa. Então, a medida, imagine só, essas bolinhas azuis aqui é aquilo que o aluno já sabe. Aí nós, enquanto professores, vamos propor um novo conhecimento para ele, um conteúdo, que são as bolinhas amarelas. E observe que, nessa visão aqui da estrutura cognitiva, era como se nenhum conhecimento prévio que ele já tem aqui, que são as bolinhas azuis, elas não tivessem sido feitas aqui uma certa relação para fazer essa ligação com o novo conhecimento. Então, aqui temos a simulação de um processo de uma aprendizagem mecânica, né? Em que o novo conhecimento chega à nossa estrutura cognitiva, mas ele não faz uma relação com aquilo que o aluno já sabe. Então, ocorre um processo de aprendizagem mecânica. Enquanto que aqui, observa o seguinte, que houve uma ligação, né? O novo conhecimento, ele se relacionou com aquilo que o aluno já sabe. Possivelmente, nós já temos aqui um novo elemento, que pode ser já um novo conhecimento mais bem elaborado, mais estruturado, que já vai servir de ancoragem para o novo conhecimento. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que ocorrem os processos, né, de significação, de significado no contexto da teoria da aprendizagem significativa, dentro da discussão desse conceito do que é uma aprendizagem significativa. Como é que a gente adquire uma aprendizagem significativa? Nessa imagem aqui, é possível você ver esse mesmo exemplo, né, de uma forma bem mais exemplificada. Observe que nós temos aqui, né, nessa imagem aqui, nessa representação, a dimensão, a simbologia da estrutura cognitiva, certo? Onde nós temos na aprendizagem significativa, e aqui nós temos uma visão da aprendizagem mecânica. E observe o seguinte, o que acontece aqui nessa imagem da aprendizagem mecânica? Nós temos aqui as novas informações, elas vão chegar à estrutura cognitiva e elas vão ficar o quê? Isoladas. Isso não significa que o meu aluno ele não sabe de nada, ele tem sim conhecimentos prévios, né, que são os subsussores. Só que esses conhecimentos prévios aqui, eles não foram relevantes para receber aquelas novas informações, ou seja, não houve uma ligação. Então, possivelmente, a tendência é que ocorra um processo de aprendizagem denominada, discutida na teoria da aprendizagem significativa como aprendizagem mecânica, sendo que essa aprendizagem mecânica, né, discutida por teóricos na visão zubeliana, é aquela aprendizagem que ela pode acontecer de uma forma parcial e que não é duradoura, não há um processo de compreensão. Em um curto período de tempo, pode haver um esquecimento total desse conhecimento. Enquanto que na aprendizagem significativa, observa o seguinte, né, que o novo conhecimento, A, B e C, chegaram à estrutura cognitiva e se relacionaram com os subsussores, que é esse A, B e C aqui, representativo na letra maiúscula. Consequentemente, você observa por essa imagem algumas ramificações. Significa que aqui, ó, já aumentou, houve um processo de transformação do conhecimento, né? Justamente ocorreu um processo de aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa, gente, ela é uma teoria da década de 60 que ela foi criada e pensada justamente num contexto para a aprendizagem escolar. Então, dentro dessa percepção que nós vimos anteriormente, a aprendizagem, né, ela é do tipo, o quê? Significativa, certo? E do tipo mecânica. Mas que a gente pode perceber que há um contínuo. E aí vocês podem dizer, Arlane, o que é esse contínuo? Observe, esse contínuo significa que nem sempre uma aprendizagem mecânica, ela não possa justamente favorecer uma aprendizagem significativa. Pode sim, e vice-versa. É justamente esse contínuo.
Essa aprendizagem significativa, ela pode ocorrer por recepção ou por descoberta. Aí vocês podem se perguntar, então essa aprendizagem por recepção não seria uma aprendizagem mecânica? Não, dentro da teoria da aprendizagem significativa, nós temos sim esses conceitos, que é a aprendizagem significativa por recepção ou por descoberta. Por exemplo, alguns conteúdos, né? Algumas estratégias de ensino, é importante que a gente proponha isso. Mas essa aprendizagem por recepção não significa que o nosso aluno ele vai ser um sujeito passivo, receptivo. São algumas estratégias de ensino, certo? Por descoberta, pode colocar que o aluno ele se sinta mais no que se refere a motivado, que algumas estratégias de ensino já sejam de forma benéfica a levar esse contexto de fazer com que o aluno tenha essa descoberta. Então, a aprendizagem, ela ocorre o quê? Na estrutura cognitiva, né? A estrutura cognitiva é todo esse campo de conhecimento que existe do nosso aluno. E aqui é o processo de assimilação. Como é que ocorre o processo de assimilação? A assimilação é aquele processo de compreensão. Então, na visão zubeliana, né, na estrutura cognitiva do nosso aluno, o que que nós temos aqui? Definido por esse esquemazinho aqui, por essa imagem, nós temos esse azinho. Esse azinho significa que é a nova informação, que ela é potencialmente significativa, né? Aqui, aquilo que eu quero que meu aluno aprenda, vai ser a nova informação, o novo conteúdo, o novo tema que eu vou levar para que o meu aluno aprenda. Essa nova informação relacionada a e assimilada por A, e aí ela vai ter que manter essa relação com o conceito substituição existente na estrutura cognitiva, que é o que está representado aqui pela letra A maiúsculo. Que logo nós vamos ter o quê? Um produto interacional. Por que produto interacional? Porque o novo conhecimento se relacionou com aquilo que o aluno já sabia, que é o substituição, ou seja, que é o conhecimento prévio. Consequentemente, o aluno ele vai adquirir um novo substituição, esse novo conhecimento. Só que esse novo conhecimento ele vai estar o quê? Modificado. Por que que ele vai estar modificado? Porque houve a relação do conhecimento novo com o conhecimento que o aluno já sabia. Consequentemente, dentro de um processo, né, consecutivo de relacionamento, de interação do novo conhecimento com aquilo que o aluno já sabe, esse substituição modificado, ele tende cada vez mais a se tornar aperfeiçoado. Então, é assim que se dá o processo de assimilação, de compreensão, dentro da perspectiva da teoria zubeliana. Mas aí vocês podem se perguntar, aprendizagem significativa, quando a gente discutiu lá o conceito de aprendizagem significativa e o conceito de aprendizagem mecânica, né? E aí, em algum momento da minha fala, eu falei que a aprendizagem mecânica, ela possivelmente não há um processo de compreensão duradouro, que talvez, possivelmente, em um curto período de tempo, o aluno tende a esquecer um determinado conhecimento, né? E aí é justamente dentro desse processo que a gente vai discutir na perspectiva da aprendizagem significativa e mecânica, o conceito que na visão zubeliana é colocado na teoria, que é a assimilação obliteradora. Quando vocês forem estudar esses textos que envolvem a teoria, vocês vão ver muito esse termo. O que é a assimilação obliteradora dentro da perspectiva da aprendizagem significativa zubeliana? Significa que em um dado momento, possivelmente, eu não posso afirmar, na visão da teoria, de que a aprendizagem significativa será para sempre. Será certa, será correta, que o aluno nunca vai esquecer. Ele pode sim esquecer. Nesse processo que eu mostrei anteriormente, que é esse aqui, desse processo de assimilação, significa o quê? Que dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, há esse substituição modificado, mas também pode haver justamente o que nós chamamos de assimilação obliteradora, ou seja, significa que esse conhecimento aqui, substituição, ele pode deixar de existir, resultando apenas nesse azinho aqui. Mas isso significa, na perspectiva zubeliana, que por esse substituição estar modificado, ele está mais aperfeiçoado, era como se o nível de aprendizado aí tivesse sido mais eficaz em um dado momento da vida escolar do aluno, né, digamos que eu estudo um conceito geográfico, por exemplo,
globalização. Estudo o conceito de globalização. Eu compreendo esse conceito, mas aí a minha estrutura cognitiva vai estar modificada. Em um dado momento, por um longo período de tempo, isso pode parecer adormecido e esquecido. Mas por quê? Porque eu deixei de ler sobre esse conceito, de estudar sobre esse conceito. Mas digamos que vários anos depois, eu vejo algo ligado a esse conceito de globalização. Dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, eu vou ter algo lá. Mesmo que de forma adormecida, um pouco aparentemente esquecida, eu vou ativar esse subsussor. E já na visão da aprendizagem significativa, aliás, da aprendizagem mecânica, não, de repente, pode não acontecer isso, né? Esse processo de assimilação obliteradora, e sim um esquecimento total do conhecimento sobre globalização. Então, qual é o princípio, né, da aprendizagem significativa? Um dos princípios, que o fator principal é descobrir aquilo que o aluno já sabe. E outro princípio fundamental é que, na visão ausubeliana, diz o seguinte, que todos os alunos podem aprender significativamente, se tem sua estrutura cognitiva, conceitos relevantes. Então, é o mesmo que você ter a compreensão lá, qual é o fator mais importante, fator isolado mais importante é o quê? É descobrir aquilo que o aluno já sabe. Então, descubra isso e parta a proposta didática a partir disso, que as possibilidades de ocorrência da aprendizagem significativa são bem mais enfatizadas, são bem mais, aliás, possíveis, certo? Dentro dessa perspectiva da aprendizagem significativa, gente, ainda nós temos outros tipos de aprendizagem significativa, denominadas de aprendizagem significativa subordinada, superordenada e combinatória. Então, o que é isso? Imagine só, o que é essa aprendizagem significativa subordinada? É quando a nova ideia aprendida adquire significado por meio da interação dos subsussores mais gerais na estrutura cognitiva. Como, por exemplo, você relacionando aqui por cores, você vai ver dentro dessa aprendizagem significativa subordinada o seguinte: se o aluno tem o conhecimento do conceito de escola, ou seja, ele já tem formado o conceito de escola na sua estrutura cognitiva, ao ele estudar, ver as características, as especificidades de vários tipos de escola, ele já pode criar um novo conceito a partir de definições mais específicas de escola técnica, escola pública, escola privada e assim sucessivamente, certo? É o mesmo que pensar no campo da geografia, para que eu chegue a um conhecimento do conceito de espaço geográfico, né? Eu parto de quê? Do meu entendimento do conceito de lugar, certo? Então, se eu tenho conhecimento subsussor, tenho um conceito já sobre lugar, consequentemente, eu posso direcionar, dentro de uma perspectiva de compreensão da aprendizagem subordinada significativa, o conceito de espaço geográfico. Já na perspectiva da aprendizagem significativa superordenada, significa o quê? Que a apreensão do conceito a partir da indução, da abstração de ideias já existentes, né? Então, se eu tenho conhecimento sobre escola militar, escola confessional, possivelmente eu vou superordenar essas especificidades e eu vou induzir de que esse conjunto de escola aqui, seja militar ou confessional, forma um todo, um conceito mais abstrato, né? O conceito de escola. Dentro dessa perspectiva na geografia, é o mesmo que você compreender o quê? Se você compreende, tem um conhecimento de deslocamentos populacionais, facilmente você poderá relacionar e adquirir, né, construir, compreender o conceito de quê? De migração. Você pode induzir que esses deslocamentos populacionais, eles podem representar o quê? Um conceito de migração, ou seja, você vai ter um nível maior de abstração. Na combinatória, não há essa subordinação e nem essa superordenação, né? A apreensão parte da indução, mas uma abstração de ideias já existentes de uma dimensão maior. É o mesmo que você pensar, por exemplo, em um contexto da biologia, né? Os conceitos de mamífero, réptil e ave. Dentro da perspectiva
da geografia é o que você tem por dimensão o conceito de industrialização e cidade. Você tem um nível de abstração aqui meio que generalizado, que possivelmente você não possa discernir de que o processo de industrialização, né, leva à dimensão, por exemplo, das cidades e vice-versa, a um nível de abstração aqui de maneira meio que equilibrada. Então, como eu disse anteriormente, dos vários teóricos da aprendizagem significativa, trago aqui a dimensão do Novak. Lá no início, eu disse que em algum momento da nossa fala aqui, Novak ele ia partir mais de uma visão da corrente filosófica humanística, né? Então, Novak, ele vê a educação como a educação acertada a partir de 3 dimensões, do pensar, do sentir e agir. Isso são situações que fazem toda a diferença num processo de ensino-aprendizagem na perspectiva de Novak. Não só de Novak, mas como a gente está se referindo aqui à discussão da teoria da aprendizagem significativa, ele enfatiza isso, né, que a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem afetiva e a aprendizagem psicomotora, elas, simultaneamente, elas têm as suas especificidades, mas no campo de uma educação mais abrangente, né, ver o ângulo dessas 3 dimensões, o processo de ensino-aprendizagem, ele tende cada vez mais a ser significativo. E aí, dentro dessa perspectiva de Novak, ele traz o seguinte, que os seres humanos, né, para eles aprenderem, né, eles experimentam o quê? Pensamentos, sentimentos e ações, né? Que tudo isso se combina para formar o quê? O significado da experiência. E olha só o significado, na visão da aprendizagem significativa, o aluno ele tem que dar significado. A aprendizagem significativa tem esse elo fundamental, que é dar significado. É que aquilo tem que ter significado para o aluno. Quando a gente vai, por exemplo, propor um processo de ensino-aprendizagem por meio de uma atividade direcionada, por meio do nosso planejamento de ensino, né, as estratégias lá do nosso plano de aula, você tem que ver toda essa dimensão, até do material, de um texto que você vai levar para o aluno, que é o que a gente vai ver mais adiante, que o aluno possa compreender isso e que ele possa relacionar. Ele tem que dar significado àquilo, viu? Dentro dessa perspectiva da teoria de Novak ainda, ele diz que todo o contexto educacional, o Novak ele desenvolveu a teoria da educação, que ele diz que todo evento educativo, no que se refere ao processo de ensino, às instituições formais de ensino, ou uma dimensão formal, envolve direto ou diretamente 5 elementos. Quais são esses 5 elementos? Aprendiz, professor, conhecimento, o contexto e, por fim, a avaliação. Então, há uma troca de significados e sentimentos, vocês viram lá anteriormente, né? Pensar, sentir e agir. Há uma troca de significado e sentimentos entre aprendiz, professor, né? O conhecimento tem que ver o grau dessa significância, do significado do conhecimento, que envolve um contexto. E aí ele coloca o processo de avaliação como algo de um processo construtivo dentro de um evento educativo. Então, ver essa dimensão do Novak, você percebe o seguinte, que Novak, ele traz uma dimensão humanística da teoria da aprendizagem significativa. E muitas vezes nós chegamos na nossa sala de aula, muitos educadores, infelizmente, eles não se preocupam nas instituições de ensino, principalmente da educação básica, eles não se preocupam em saber o contexto do nosso aluno, a realidade do nosso aluno, propõem uma atividade sem conhecer o nosso aluno. Isso, na visão de Novak, não facilita um processo de uma aprendizagem significativa, né? Porque a gente tem que ter toda essa relação, toda essa dimensão dessa visão humanística. Partindo da teoria de Novak, por meio desse mapa conceitual, gente, e vale ressaltar também para estudos posteriores de quem quiser fazer estudos ligados à teoria da aprendizagem significativa, os mapas conceituais. Os mapas conceituais foram criados por Novak como instrumentos que podem facilitar a aprendizagem significativa no contexto da sala de aula. Então, toda a teoria educacional de Novak está expressa por meio desse mapa conceitual, que ele diz que os eventos educativos envolvem, de forma interdependentes, esses 5 elementos que já falei anteriormente, que é o aprendiz, professor,
conhecimento, contexto, né, tem que considerar, ainda considerar a avaliação. Então, a aprendizagem significativa, ela ocorre por meio desses 5 elementos, mais o que Novak coloca de que o ser humano, né, para que ele aprenda, tem todo um contexto de troca de significados, né, entre ações, pensamentos e sentimentos, que tudo isso leva o quê? O engrandecimento humano. Quando a gente fala de engrandecimento humano, podemos pensar não só na perspectiva do processo de ensino-aprendizagem em nível de escolarização, em nível de conteúdo, mas o engrandecimento humano, né, enquanto pessoa, enquanto sujeito ativo da sociedade. Ainda na teoria de Novak, ele traz 2 grandes elementos, ou melhor dizendo, instrumentos, na perspectiva da aprendizagem significativa, que é o diagrama V, né, e os mapas conceituais, como eu falei anteriormente, que são, segundo a visão de Novak, são possíveis estratégias que podemos usar para facilitar a aprendizagem significativa no contexto dos processos de ensino formal. E aqui temos justamente um mapa conceitual. Esse mapa conceitual já é de uma pesquisa desenvolvida no campo do ensino da geografia, onde o autor, que é justamente Campelo 2019, ele traz no trabalho dele a questão do mapeamento conceitual. E aí, o mapeamento conceitual, ele pode nos facilitar a compreensão e podemos fazer um diagnóstico daquilo que o aluno já sabe. Então, quais as relações do ensino de geografia com a aprendizagem significativa e o mapeamento conceitual, né? Então, o mapeamento conceitual, ele favorece a aprendizagem da geografia. O mapeamento conceitual ajuda o professor em formação, né? Que esse professor em formação, possivelmente, posteriormente, ele vai atuar estudando conceitos complexos, certo? Ele facilita a aprendizagem significativa. O mapeamento conceitual é uma estratégia de ensino que facilita a aprendizagem significativa e pode ser usado em diversos níveis de ensino, como é posto aqui pelo autor, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior. E aí cabe as nossas reflexões, né? Quantas vezes, por exemplo, nós já tivemos essa experiência com o mapeamento conceitual no campo da geografia, da biologia, dentre outras ciências, tanto no contexto da educação básica, quanto no contexto da formação superior, né? Então, são estratégias de ensino, são instrumentos que têm por base todo um aporte teórico, como, por exemplo, a teoria da aprendizagem significativa, e que a gente observa que ainda é um uso de forma incipiente. Não temos um uso de forma efetiva no campo de ensino, seja a nível de educação básica, seja a nível de educação superior. Então, a aprendizagem significativa, ela tem todas umas reformulações recentes da teoria a partir de uma perspectiva de interação, né? Que dentro da perspectiva da teoria da aprendizagem significativa, há uma troca de significados. Tem que haver troca de significados entre professor e aprendiz. Essa troca de significado, né, vai resultar em quê? Na essência daquilo que eu quero que o meu aluno aprenda, consequentemente, o meu aluno vai receber aquilo que está posto, por exemplo, pela matéria de ensino, e ele vai dar significado àquilo. Então, a partir do momento que ele dá significado àquilo, que ele compreende a ocorrência de quê? De uma aprendizagem significativa. E segundo a visão zubeliana, ela acontece o quê? Ela só é produzida quando o aluno e o professor negociam e compartilham com êxito uma unidade de significado. E o que é essa unidade de significado? É justamente aquilo que eu vou propor de novo para o meu aluno, para que ele aprenda, que seja o mesmo que ele precise aprender a partir daquela matéria de ensino, ou mesmo do componente curricular. E aqui tem uma outra colaboração dentro da perspectiva da aprendizagem significativa, né, que é essa unidade justamente de compartilhamento, compartilhar significado, aí entra a colaboração de Goi, né, que é justamente esse modelo aqui, que é o processo de compartilhar significado. Então, na dimensão da aprendizagem significativa, esse compartilhar significado envolve o quê? Aluno, professor e materiais educativos. Esses materiais educativos é aquilo que eu vou propor para que meu aluno
compreenda, aprenda a partir de um determinado componente curricular, pensando a nível de educação básica e pensando ao nível de uma perspectiva de formação superior, um campo de conhecimento da área específica, da ciência específica da qual o profissional está tendo a sua formação. Então, o segundo gol, ele diz o seguinte, que o ensino se consuma quando o significado do material que o aluno capta é o significado que o professor pretende que esse material tenha para o aluno. É por isso que as estratégias de planejamento tornam-se imprescindível, né, indispensável num processo de ensino-aprendizagem. E aqui a gente coloca aqui uma citação de um artigo, né, que vocês até conhecem os autores, né, professor Façanha, a professora Bastira, a professora Mugiani, né, Portela. Eles já escreveram um texto onde eles trazem uma dimensão da aprendizagem significativa na perspectiva do sentido da metodologia significativa. Ele diz o seguinte, que está apoiado na ideia de que o processo de ensino, ou seja, o que aprendemos, é resultado da informação nova, interpretada à luz daquilo que já sabemos. Ou seja, é uma junção entre os saberes já existentes e os saberes mais elaborados. Então, vejam que essa citação desses autores reflete justamente o princípio básico lá da teoria da aprendizagem significativa, certo? E aí, descobrir aquilo que o aluno já sabe, a partir que a gente descobre, a gente propõe um novo conhecimento. Se houver a interação do novo conhecimento com aquilo que o aluno já sabe, aquilo que é relevante para que ele aprenda, então pode ocorrer aí o quê? A aprendizagem significativa. Então, aqui nós temos o quê? De uma forma simultânea, né? O novo conhecimento, né? Justamente ele entra em processo de compartilhamento aqui, de interação com o subinstrutor, e mais uma vez, subinstrutor é o termo utilizado na teoria da aprendizagem significativa para definir o que? O conhecimento prévio. Que o conhecimento prévio é aquilo que o aluno já sabe. E essa interação vai resultar no que é denominado de aprendizagem significativa. Então, para Êxodo, né, ele diz que a exposição verbal correta e bem organizada é a forma mais eficiente de ensinar e promover a aprendizagem de conteúdos amplos e complexos. E aí ele destaca o planejamento e a prática de ensino, né, como situações em que todo o direcionamento correto disso pode levar os alunos a construírem conhecimentos preciosos e estáveis. E aí a gente ressalta aqui a finalidade, a função do professor nesse campo de ensino da teoria da aprendizagem significativa. Não é que a teoria da aprendizagem necessite principalmente do professor. O princípio base da teoria não é esse, mas o professor ele tem todo um direcionamento, ele tem todo um manejo de pensar as estratégias de ensino com a possibilidade de favorecer a aprendizagem significativa, certo? Então, dentro desse contexto, na interação da prática docente, nós temos aqui 3 elementos principais, né? Professor, aluno, conteúdo. O que o professor, é importante que o professor saiba e possa fazer, né? Pode fazer, descobrir aquilo que o aluno já sabe. A partir do momento que eu, enquanto professor, descubro aquilo que o aluno já sabe, eu vou propor o quê? O conteúdo na dimensão. Eu vou propor um novo conhecimento desse conteúdo, mas eu preciso saber o que o aluno já conhece daquele conteúdo, para que eu possa traçar estratégias e, de algum modo, favorecer a aprendizagem significativa, ou pelo menos que nessa compreensão do processo de aprendizagem do aluno seja perceptível elementos de que o aluno compreendeu algo, certo? Na visão de Moreira, ele traz algumas tarefas fundamentais do professor, que é importante o professor pensar e refletir, né, nessa dimensão do processo de ensino-aprendizagem, que o professor pode identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino no campo da geografia, né? Qual é a estrutura conceitual no campo da geografia escolar, para que eu possa propor ao meu aluno? Identificar quais as substituições, né? Por exemplo, quais os conceitos, quais as proposições, quais as ideias que devem ser ensinadas ao meu aluno, por exemplo, do 6º ano, do 7º ano, 8º ano, 9º ano, e, por fim, do ensino médio. Diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos, né, que é justamente diagnosticar o subsussor. Ensinar utilizando recursos
e princípios que facilitam a aquisição da estrutura conceitual da matéria, né? E aqui entra a questão dos recursos. Esses recursos entram lá nas estratégias de ensino do professor por meio do planejamento da unidade didática, envolvendo objetivo, conteúdo, metodologia. Não é qualquer recurso que eu vou utilizar na minha aula que eu vou simplesmente dizer, utilizei recurso tal, por exemplo, utilizei a charge, utilizei a história em quadrinho. Às vezes eu posso muito bem utilizar um recurso desse e nada facilitar a aprendizagem significativa de um determinado conteúdo, se o meu aluno não tiver aquele conhecimento relevante para relacionar a informação nova que eu vou levar para ele a partir do que eu quero ensinar. Então, tem todo um processo de compreensão, de posicionamento do professor, né? Outro autor relevante também, gente, que a gente pode destacar aqui nesse processo de ensino-aprendizagem da aprendizagem significativa, né, é o Faria. Ele elenca estratégias, né, que podem favorecer o processo da aprendizagem significativa, que é a estratégia dos organizadores prévios. Os organizadores prévios, eles são vistos na teoria da aprendizagem significativa como aqueles instrumentos que nós, enquanto professores, podemos fazer uso para justamente levar um determinado, se a gente descobre que o nosso aluno, por exemplo, quero ministrar o conceito, fazer com que o meu aluno compreenda o conceito de paisagem. Então, eu descubro que o meu aluno não tem conhecimentos prévios sobre o conceito de paisagem. Então, de algum modo, dentro da perspectiva ausubeliana, esses organizadores prévios, eles entram com esta finalidade, para que o professor faça uso deles, para que possa fazer uma ponte, para que o meu aluno adquira um determinado conhecimento, para quando eu levar a nova informação, ele tenha, certo? Outra estratégia é implementar o ensino com apoios empíricos concretos. O que são apoios empíricos concretos? Pode ser justamente estratégias de ensino, até os recursos didáticos que a gente vai ver no decorrer desse recurso. Vários recursos didáticos não convencionais que vai ser colocado aqui nos momentos de diálogos. Formas de utilização de materiais escritos, né? Quais são esses materiais escritos? Podem ser, na visão de Faria, os livros didáticos, pode ser simplesmente um roteiro de estudo preparado pelo professor, e também a estratégia da aula expositiva. Como eu falei lá no início, a estratégia da aula expositiva, ela, de uma certa forma, ela é vista por alguns, uma visão não tão compreendida de ensino como algo que pode favorecer a aprendizagem mecânica, não é? O contexto da aula expositiva pode levar toda uma reflexão e uma promoção da aprendizagem significativa diante de como o professor planeja essa aula expositiva. E aí é importante fazer uma ressalva sobre a linguagem. A linguagem é vista na perspectiva da aprendizagem significativa como algo essencial na promoção da aprendizagem significativa, que é por meio da linguagem que se dá o processo de diálogo, de compreensão, onde o professor propõe e, ao mesmo tempo, ele compreende se o aluno compreendeu aquele determinado conteúdo. A linguagem é essencial em toda forma de processo de ensino-aprendizagem. E aqui é o que eu falei para vocês sobre a questão do organizador prévio. O que é o organizador prévio, né? Ou seja, o organizador prévio, eu tenho aqui, descubro que justamente a função dele é estabelecer a ponte entre o conhecimento prévio e o novo conhecimento, para resultar em que? Uma aprendizagem significativa. Então, se eu descubro que o meu aluno não tem um conhecimento prévio sobre um determinado conteúdo que eu quero que ele aprenda, então eu vou ter que, de algum modo, intercalar isso, levar algo que faça ele, de algum modo, refletir um pouquinho, que faça ele pensar sobre aquilo que eu vou ensinar para ele. Então, daí a função do organizador prévio, né? Pode ser um texto, pode ser uma imagem, dentre outras situações eu posso utilizar como um organizador prévio que leve ao aluno conhecer um pouco daquilo que eu vou propor para ele de conhecimento novo. Então, o que é implementar um ensino com apoios empíricos concretos na visão de Faria? Está aqui, ó. São os elementos tangíveis ou objetos intangíveis, né? Esses elementos tangíveis podem ser livros, flor, mapa, rio, árvore, dentre outros, né? Os genuínos pode ser um desenho, uma fotografia, um slide, um filme, e ainda por meio de elementos verbais. Então, o ensino com apoios empíricos concretos, né?
Observe aí que há uma utilização de recursos, de instrumentos, que a gente pode justamente levar até o nosso aluno para que ele possa adquirir esse conhecimento. Então, a aprendizagem significativa na sala de aula. E aí eu faço uma ressalva com relação a esse contexto da sala de aula do texto do Moreira que eu li, né? Quando ele coloca as situações formais de ensino, seja no ambiente presencial da sala de aula, ou seja, num ambiente virtual. Então, a aprendizagem significativa, como facilitá-la? Quais estratégias de ensino? Quais instrumentos didáticos? Então, são 3 perguntas que vale salientar o seguinte: como facilitá-la? Né? É ver os princípios básicos da teoria, se fundamentar e, dentro da nossa prática docente, tentar relacionar aquilo que a gente conhece da teoria a partir do nosso processo de planejamento de ensino. Quais estratégias de ensino? Não existe a estratégia correta, certo? Que essa vai concretizar em uma aprendizagem significativa. São estratégias, ou seja, são possibilidades. Quais instrumentos didáticos? Não podemos definir que esse instrumento, para esta determinada turma, vai favorecer a aprendizagem significativa. Isso é relativo. Até porque, no campo do processo de ensino-aprendizagem, nós temos uma turma, né, por exemplo, que há uma certa heterogeneidade. E tudo isso, há indícios de que alguns podem compreender, outros podem não compreender. Então, dentro dessa perspectiva da aprendizagem significativa, o que é que nós temos que compreender, gente? Que nós temos uma teoria, consequentemente, não existe uma fórmula pronta de como deve acontecer, existem indícios do que a gente deve buscar num campo de investigação, elementos. Por exemplo, em uma dada turma, né, vou ministrar uma aula de geografia, eu posso, por meio daquela aula ali, identificar, diagnosticar se houve incidência de elementos, né, da aprendizagem significativa ou não. Ou seja, existem as possibilidades, existem as estratégias, mas não existe a fórmula pronta. Dentro do campo de estudo da geografia, trouxe aqui essa dimensão, só para vocês se reportarem um pouco do que eu falei lá no início, que os estudos da teoria da aprendizagem significativa no campo da ciência geográfica ainda são muito escassos, sendo que essas produções, elas estão especificamente de uma forma bem mais abrangente das ciências exatas, certo? Tanto da matemática, das ciências da natureza também, como a biologia, a nível de ensino médio, dentre outros. Dentro do campo da geografia, o que é que nós temos por meio desse mapa aqui no território brasileiro, né? Conforme a legenda. Nós temos aqui na cor lilás, pesquisas desenvolvidas em pós-graduação em geografia, e na cor azul, pesquisas desenvolvidas em pós-graduação em educação. Essas pesquisas, elas são de nível de mestrado e doutorado. E observa o seguinte, que na visão de território brasileiro, essas pesquisas, olha só, gente, elas são muito escassas. Nós só temos aqui um pouco, né, na região sudeste aqui. Nós temos, aliás, na região nordeste, região sudeste, né, na região sul. Todo o restante do Brasil não foi possível encontrar, por meio dessa pesquisa, trabalhos voltados no campo da geografia ligado à teoria da aprendizagem significativa, certo? E aí, com base nessa pesquisa, eu destaco aqui os títulos, por meio desse quadro, né? Os títulos das pesquisas, que porventura vocês podem fazer uso. Creio que a professora Bastira vai disponibilizar esses slides para vocês. Fiquem à vontade para buscarem essas pesquisas, se aprofundarem no campo da teoria da aprendizagem significativa ligada ao ensino de geografia. Como, por exemplo, a pesquisa de Tomita, que ela trabalha a questão da aprendizagem significativa a partir da utilização de mapas conceituais. Aí entra aqui já bem a visão alzubeliana e a de Novak, certo? A de Freitas, em 2010, que ele faz uso de um jogo, certo? No campo da ação docente. A de Mello, em 2015, ele trabalha a aprendizagem de climatologia, fundamentada na teoria de Eisenhower. A de Souza, 2016, trabalha a perspectiva do conceito de fronteiras a partir do uso, né, de filmes.
E a pesquisa de Araújo, 2017, trabalha a perspectiva da construção de jogo para trabalhar a exploração do conceito de paisagem. Essas são 1, 2, 3, 4, 5 pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação em geografia a nível de território brasileiro. Com relação aos programas de pós-graduação em educação, né, ligados especificamente ao campo da pedagogia, nós temos aqui 4 trabalhos, né, que é o trabalho de Salles, né, a pesquisa de Salles 2016, onde ele traz a dimensão do trabalho de campo como estratégia de ensino, que inclusive o professor Eric vai falar já sobre o trabalho de campo. Temos o de Campelo, 2019, que trabalha a questão da cartografia da aprendizagem significativa por meio do mapeamento conceitual. E as 2 pesquisas de Marim, né? Marim, que é a dissertação da década de 90, e a tese de 2000, né? Que é da mesma autora, ela trabalha a mesma dimensão, foram os 2 primeiros trabalhos a nível de território brasileiro, que traz o contexto do ensino da geografia ligado à teoria da aprendizagem significativa alsobeliana, que, inclusive, são 2 trabalhos que a gente precisa para a leitura, infelizmente, eles não estão disponíveis na forma digitalizada. E com a questão da pandemia, que foi quando o nosso grupo de estudo aqui do PPP-GGEL, da UF, começou especificamente de uma forma mais consolidada os estudos da teoria da aprendizagem significativa com a professora Josélia, aí veio a pandemia, a gente não conseguiu ter acesso a esses 2 trabalhos para leitura, certo? Mas eu deixo aqui os encaminhamentos para possíveis leituras de vocês futuramente. E caso vocês consigam esses trabalhos, estou aqui pronta para receber também, certo? A gente fica combinado assim, quem conseguir primeiro, compartilha com os demais. E aqui são as referências da qual eu fiz para essa discussão. Como eu disse lá no início, apenas uma apresentação de conceitos, não necessariamente é uma discussão aprofundada, porque é uma teoria complexa. E, por fim, obrigada.